Muitos jogos de Star Wars foram capazes de conquistar nossos corações ao longo dos mais de 40 anos de existência da saga. Em cada era, os jogos lançados contaram com características marcantes, que se tornaram imortais, como foi o caso do lendário Battlefront 2, lançado em 2005. Até hoje, considerado por muitos o melhor jogo de toda a saga. Mas apesar de sua jogabilidade, história e modos de jogos cativantes, ninguém pode negar que os gráficos deixaram a desejar. Mas é claro que para a época foi algo revolucionário. Devido ao avanço da era digital, os gráficos se tornaram impecáveis, bem como as possibilidades infinitas em todos os aspectos que envolvem o jogo. A saga Battlefront recebeu um remake que infelizmente deixou a desejar, apesar de seus gráficos maravilhosos. Mas muitos pararam para pensar, e se um possível Battlefront 3 somasse os gráficos do Battlefront 2 de 2017 com a história e jogabilidade de Battlefront 2 de 2005? Lego Star Wars: A Saga Skywalker nos mostrou que esse feito daria super certo, mas se realizado corretamente, é claro. Seria esse um jogo perfeito? E é o que vamos falar nesse vídeo. 5 jogos de Star Wars que necessitam de um remake ou remasterização. Star Wars Republic Commando. Queridinho principalmente pelos fãs dos Soldados Clones da República, é um jogo de tiro tático em primeira pessoa. Nos sites agregadores de crítica, o jogo recebeu apenas 3 críticas negativas que viviam se repetindo nos comentários. Muitos diziam que a perspectiva em primeira pessoa incomodava, já que muitos preferem jogar em terceira pessoa. A segunda crítica é a questão do modo campanha, que foi considerado muito curto. E por fim, muitos reclamavam da ausência dos Jedi, o que é um pouco questionável, já que os clones comando geralmente atuavam sozinhos. Mas no geral, sua jogabilidade foi bastante elogiada, bem como seus objetivos e a forma de combate ao inimigo. Devido à era digital, o sonho dos fãs é ver esse jogo de forma oficial com os gráficos aprimorados, mais missões e além das opções de armas, também poder jogar com outros personagens do Esquadrão Delta. Tanto o Canon quanto o Legends nos mostrou muito mais sobre esses incríveis soldados, e uma atualização no jogo seria muito mais que bem-vinda, além de necessária. Além do Esquadrão Delta, os Bad Batch e o Comandante Gregor nos foram apresentados, além de outros que poderiam ser adicionados ao enredo completando suas histórias. O tutorial poderia ser um treinamento em caminho. A primeira missão, a tentativa de capturar os líderes separatistas em Geonosis, passando por uma possível caça à Savage Opress e por fim uma última tarefa, caçar os traidores Bad Batch após o conflito em Daro. Série de jogos Star Wars Jedi Knight. Uma franquia com um total de 5 jogos entre os anos de 1995 e 2003. Focado principalmente no personagem Kyle Katarn, acontecendo entre os filmes Uma Nova Esperança e O Retorno do Jedi. Kyle Katarn era um sensível à força e ex-oficial do Império, que mais tarde se torna um mercenário trabalhando para a Aliança Rebelde. Anos depois, se torna um dos instrutores na Academia Jedi de Luke Skywalker. Além de Luke, Mara Jade, Marka Ragnos e o personagem Jaden Korr são apresentados nos jogos. Atualmente, com o novo canon contando uma história central sem muito foco em Luke Skywalker no audiovisual, um remake dessa série seria perfeito para complementar a história da Academia de Luke, bem como mostrar que o lado sombrio está sempre ativo, muito além dos Lord Sith, e, com a ajuda de Kyle Katarn, descobrindo os mistérios sobre o Imperador. Uma das modificações poderia ser Ben Solo. Além de Luke, Kyle poderia ser mais um instrutor do rapaz, enquanto Jaden Korr poderia ser um amigo mais próximo, algo semelhante a Jaden e Rosh em Jedi Knight Jedi Academy. Além de Ben, antes poderia também ser integrado o treinamento de Leia em missões especiais. As opiniões favoráveis desses jogos citavam o uso dos sabres de luz e outros elementos jogáveis como as armas. A personalização também foi muito bem vista, apesar de limitada.
Algo muito comum que aconteceu por muito tempo foram os jogos baseados em filmes. Um deles foi o Star Wars Revenge of the Sith, jogo de 2005 baseado no filme. Contando com 17 missões, o foco é em Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi, recontando a história do terceiro filme da saga, mais uns extras. Um grande atrativo desse jogo, além de recontar a história, são os finais alternativos de diversas cenas, possibilitando tanto aos mocinhos prevalecer, quanto a finalmente dominação do lado sombrio. Então, imagine o quão seria perfeito um jogo pé no chão como esse, contando toda a história dos 9 filmes, mas a possibilidade dos finais alternativos numa temática de mundo aberto como Lego Star Wars, as mecânicas de duelo de Jedi Fallen Order e pilotagem de Battlefront 2 de 2005 e, por fim, os gráficos do mais recente Jedi Survivor. O motivo de tal remake seria bastante necessário pelo fato da complementação da história dos filmes integrados com as séries, tais como a ausência de Ahsoka Tano no episódio 3, como mostrado em A Guerra dos Clones, a tripulação fantasma nas batalhas de Yavin e Endor, ou os Cavaleiros de Ren no episódio 8, por exemplo. Todas as situações seriam muito bem-vindas em casos de cada jogo representar um episódio, ou como Lego Star Wars, em que cada jogo seria uma trilogia, até mesmo apenas um jogo contando parte de cada um dos 9 episódios. Isso daria aos fãs a possível oportunidade de enxergar as histórias por outro ângulo, além da possibilidade de jogar com personagens tão queridos como Ahsoka, personagem que muitos quiseram ver em Battlefront 2 de 2017, mas que infelizmente ficou apenas para os mods. Star Wars Rogue Squadron, série de jogos totalmente focados em batalhas espaciais e aéreas. Além do nome no título, Rogue Squadron também é o nome do esquadrão de X-Wings liderado por Luke Skywalker no enredo. A história acontece entre os filmes Uma Nova Esperança e O Império Contra-Ataca. Contando com 16 missões no primeiro jogo, a jogabilidade apresenta a perspectiva em terceira pessoa, com uma visão do cockpit disponível. Os objetivos são divididos nas categorias Busca e Destruição, Reconhecimento, Resgate e Proteção. Entre as naves disponíveis estão os A-Wings, V-Wings, X-Wings, I-Wings e os Snow Speeders. Inicialmente seria fácil dizer que Star Wars Squadron fosse a remasterização do Rogue Squadron, mas apesar das avaliações que mostraram um aparente sucesso, Star Wars Squadron contém muitos aspectos que deixam a desejar. A começar pela câmera única em primeira pessoa, bem como seus gráficos inferiores se comparados aos belíssimos cinematics do jogo. Uma história sobre as 3 eras, começando pela República, seria o mais esperado, contando com os mais variados modelos de naves entre caças, bombardeiros, cargueiros leves e pesados. Qualquer fã teria um colapso ao entrar em batalha com a Fantasma ou a Razor Crest, sem falar na Crepúsculo, Luva de Ferro ou até mesmo a experiência maior com os TIE Defensores. Star Wars Empire at Wars, o melhor jogo de estratégia de toda a saga. Devido ao seu sucesso, recebeu uma expansão chamada Forces of Corruption, mas infelizmente não teve uma sequência. A história acompanha o conflito da Aliança Rebelde e do Império Galáctico entre os filmes A Vingança dos Sith e Uma Nova Esperança. Cada facção escolhida segue sua história, resultando no final. Batalhas tanto terrestres quanto espaciais contaram com batalhões e frotas inteiras sob o comando do jogador, que recebe diferentes objetivos. Além do modo história, diversas campanhas menores ou batalhas personalizadas também são possíveis de se jogar. Embora o jogo não tenha contado com uma sequência, um mod denominado Republic at Wars serviu como um sucessor. Ele substitui o Império e a Aliança Rebelde pela República e Separatistas, mas sem um modo história. Um jogo perfeito nessa temática seria a história das 3 eras e o controle das 6 facções com tudo o que tem direito, assim como os outros contribuindo para a história. Mais diferente deles, pelo fato da dominação da galáxia,
seria bem fácil o distanciamento dos personagens centrais, ampliando mais a história das guerras. Star Wars The Clone Wars Lightsaber Duels. Baseado no filme lançado em 2008, foi um jogo bastante curto e ilimitado, no entanto, com uma ideia gigantesca. Lançado somente para o console Nintendo Wii, seria bastante aceito em outras plataformas, apesar das críticas divididas. Como todo fã de Star Wars adora os sabres de luz e duelos, um novo jogo focado nessa temática seria muito mais que bem-vindo, devido à possibilidade da adição de personagens, tanto de skins, formas de luta, inimigos e cenários. O ponto forte com certeza seriam os duelos personalizados, semelhantes ao minijogo Duelo do Sabre de Luz no Clone Wars Adventures, assim como a possibilidade da reprodução de duelos épicos da saga ou até mesmo aqueles que nunca aconteceram, como Rey vs Kylo Ren, Kylan Vos vs Conde Dooku ou até mesmo Darth Revan vs Nihilus. Apesar de muitos possivelmente pensarem da mesma forma, esses são sonhos que infelizmente permanecerão nas nossas mentes. Mas é claro que novos jogos virão para fazer nossa alegria, apesar de não serem da forma que queremos. Mas o que importa é esperarmos os próximos e aproveitar os que temos. Mas deixa aí nos comentários, qual jogo você gostaria de ver um remake ou qual seria o seu jogo dos sonhos? E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais. E até o próximo vídeo, que a força esteja com você.